nova vida outra vez. Aleluia, Jesus, tomamos posse dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua vida possa ser derramada, Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus, que a sua vida possa ser derramada, restaurada, Deus, sobre nós. Uma nova vida, uma nova história. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Aleluias. Aleluias. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Tito. Glória a Deus. Em Tito, capítulo 1, versículo 15. Aleluias. Só deixando minha aguinha aqui num jeitinho, porque hoje vamos ter uma mensagem com ilustração temática. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera aí. Olha, tem uns espera aí, gente. Vamos esperar então. Amém? E diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quero iniciar essa mensagem começando a dizer que eu amo vocês. Amém? E eu acredito que Deus, Ele também nos ama, né? Isso que importa, né, irmãos? Amor que gera amor. Irmãos, eu queria iniciar essa mensagem com uma pergunta de autoanálise. Se sua vida fosse como essa jarra de água aqui, ó, que a gente está vendo. Tá todo mundo conseguindo ver essa jarra de água aqui? Todo mundo? Tá conseguindo ver, Bruno? Tá conseguindo? Aline, tá conseguindo ver aí? Que bom. Se a tua vida fosse como essa jarra de água aqui, ó. Como que ela se encontra? Ela se encontra como essa água aqui, pura, limpinha, transparente. Como que ela se encontra? Não é para você responder, é uma autoanálise, para você refletir. Irmãos, eu lembro quando o Léo era pequenininho, quando a gente vai introduzindo, né, a água. Eu lembro que eu tinha uma recomendação assim tão grande que tinha que ser água fervida, pastora Val. Que não podia ser água da torneira quando a gente, né? Porque tem que ser água pura para dar para os picutiquinhos, né? E eu confesso que eu levei isso até um certo ponto, irmãos. Porque eu penso assim, eu cresci tomando água de torneira e tô firme e forte aqui, né, irmãos? Então, tem algum segredo aí na água torneiral. Mas, enfim. E aonde eu quero chegar com isso? Que a água, quando a gente vê uma água assim, o que transmite pra gente? Limpeza, pureza, né? Quando a gente vê uma água assim, a gente associa isso. Deixa eu pôr o cronômetro aqui, senão o bispão vai começar a olhar com aquele olhar, daí eu me desconcentro, irmãos. Porque ele é lindo demais. Aí.
Então a gente arremete uma água assim, limpeza, pureza. Ou seja, que não tem contaminação. Porque, né? Por mais que a gente acha que tenha, mas ao olho nu a gente não consegue imaginar. E o sentido da água fervida, né? Quando a gente vai começar a dar aguinha para os nenenzinhos, é porque ele não pode ter contato nenhum com nenhum tipo de bactéria, com tipo, né? Então por isso que a gente ferve a água. Mas assim, ó, a maior conotação da palavra pura é não estar contaminado. Irmãos, nesses versículos que a gente leu, alguns acreditam que por serem cristãos e têm a liberdade de fazer o que quiserem, uma vez que tudo é puro para eles. E a gente vai falar sobre isso hoje. A questão é que esse texto continua e diz o seguinte: confessam que me conhecem, que conhecem a Deus, mas o negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Ou seja, tudo que é puro para os puros, e ao mesmo tempo, alguns acreditam que estão com Deus, mas provam o contrário com as suas obras. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes as nossas palavras não condizem com as nossas ações. A gente diz que é cristão, a gente diz que é puro, mas as nossas ações não batem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa água tá pura, não tá? Tá? Então eu vou... Ela tá pura ainda? Não. Quase uma água saborizada aqui, moço. Já tomaram água saborizada com café e casca de mexerica? Continua pura? Não. Um papelzinho. E agora, tá pura? Não. Não tá pura. Só que muitas vezes, irmãos, eu vou falar para vocês que essa água tá pura. Ela tá pura para beber. Quer beber um gole dessa água aqui para você lavar? Ela tá purinha. Irmãos, a minha palavra está condizendo com o que vocês estão vendo? E é sobre isso, irmãos. Muitas vezes as nossas palavras não condizem com as nossas ações, com as nossas escolhas, com o nosso posicionamento. E muitas vezes a gente está na mesma condição dessa jarra de água, irmãos, dizendo que seguimos a Cristo, mas a nossa vida está nessa condição, contaminada. E aqui, irmãos, eu fui boazinha com vocês. Eu joguei uma casca de mexerica, joguei um café frio, que a hora que eu peguei não estava frio. Quem passou o café hoje? Top, hein, Cláudio? Irmãos, eles passam um cafezinho para quem chega, né? Tá trabalhando antes do culto. Gente, isso aqui é um plus da Ieta Boqueirão, tá? Nosso diaconato é top. Irmãos, e muitas vezes a gente se encontra aqui, ó, dizendo para todo mundo que a gente tá top, que a gente tá puro, mas a gente tá aqui, ó. Muitas vezes a gente diz seguir a Cristo, mas a gente não condiz com o que o Evangelho nos ensina. Tem gente, irmãos, que insiste em querer dizer, que até mesmo afirmar para si mesmo que é possível seguir Jesus dessa forma. É possível seguir Jesus dessa forma? Ah, um pouquinho. O que é um pecadinho, gente? Ah, o que é uma sujeirinha ali, né? Ah, gente, ninguém vai ver. O que importa é que eu tenho Jesus no meu coração. Ah, irmãos, e isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Olha o que está escrito em Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Para vermos a Deus, irmãos, nos relacionarmos, precisamos estar com o nosso coração puro.
E muitas vezes a última coisa que o nosso coração está é puro. Se hoje a gente passasse por um raio-x, por uma autoanálise aqui, irmãos, que aparecesse a condição do nosso coração, como que a gente ia se encontrar, irmãos? O problema, igreja, é que a gente barateia, a gente fica barateando o evangelho, achando que é possível seguir a Cristo, sem a gente mover o mínimo que seja para a gente mudar, para a gente ser diferente. A gente enche a boca, a gente enche o peito, o pulmão, falar: eu sou de Jesus, eu sigo a Cristo, mas a gente não move isso aqui para fazer diferente. Eu sigo a Jesus, mas eu bebo uma cervejinha de vez em quando. Que problema há? Eu sigo a Jesus, mas que mal tem eu tentar a sorte numa fezinha, numa mega mania, jogar um tigrinho. A gente ri, irmão, mas tem gente que se afunda no tigrinho. Isso aí é uma artimanha de Satanás para te afundar. Irmãos, esses dias eu estava baixando um jogo pro Leonardo e veio esse maldito desse negócio de tigrinho. E eu fiquei pensando, como que tem gente que cai numa bobeira dessa? Não entra isso na minha cabeça, irmãos. Ou eu vou jogar na Mega Sena acumulada, pastor Aval, vai que eu ganho. Nossa, eu vou dar um dízimo na Ieta Boqueirão. Vai ser tão grande, Du, que a gente vai poder mudar de barracão. Tem gente que se ilude assim, irmãos. Eu sigo a Jesus, mas eu amo ouvir aquela musiquinha, aquele cantor. Sabe aquela música secular? Nossa, a letra é tão bonita. É uma letra romântica que fala de amor. É tão lindo, gente. Por que não? Eu sigo a Jesus, mas eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Não venha tirar farinha comigo. Quem falou farinha aí? Isso aí, tá aí. Hoje pega as coisas, irmãos. Não tinha farinha comigo não. Sabe o que você está falando? Baixa o tom de voz aí comigo, rapaz. Mas eu sigo Jesus. É assim, irmãos? Eu sigo a Jesus. Mas quando eu vi, eu já falei. Já murmurei, já questionei, já fofoquei. Apesar que fofoca, gente, né, no mundo cristão não é fofoca, é a gente atualizar a vida dos irmãos. Não é? A gente senta na mesa e vamos atualizar aqui a vida dos irmãos lá da igreja. Eu sigo a Jesus. Mas se meu casamento não está dando certo, eu vou me separar. Já deu mesmo. Não é para mim. Eu sigo a Jesus, mas as coisas precisam ser da forma que eu penso, senão não dá. Ou as coisas é do meu jeito, ou para mim não serve, a pessoa não serve. Alguém se familiariza com isso, irmãos? Não precisa erguer sua mão, porque eu não quero te constranger. Mas, irmãos, a gente enche o peito de falar que segue a Cristo, mas a gente não é capaz de se esforçar para ser diferente, irmãos. Isso aqui são alguns exemplos, irmãos, e eu tenho certeza que a gente tem muito mais. Queremos baratear o evangelho de Cristo, que foi comprado por um preço que nem todo ouro e nem toda prata, se a gente juntar todas as riquezas do mundo, irmãos, não podem pagar o que Cristo fez por mim e por você. E nós queremos baratear esse evangelho, não enxergamos que temos uma vida totalmente desregrada, desequilibrada e descontrolada.
Porque se você não consegue dominar a tua boca, se você não consegue dominar os teus instintos, é porque você está nessa condição aqui. Quando você viu, já fiz, já pequei, já tomei, irmãos, reveja. Porque a tua vida provavelmente está nesse estado aqui, ó. Não enxergamos, irmãos, a real situação que se encontra no nosso coração, a nossa vida. Em Romanos 6, versículo 1 e 2 diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? O apóstolo Paulo, irmãos, esse aqui é um belo exemplo que o apóstolo Paulo dá, da gente querer dizer algo e viver outra coisa. Como que eu vou dizer que eu morro para o pecado se eu ainda vivo nele? Irmãos, eu vou ser bem sincera com vocês aqui, irmãos, e eu quero assim que vocês me amem depois dessa mensagem. Mas hoje o Senhor, Ele quer confrontar, irmãos, a gente, porque muitas vezes, irmãos, a gente não evolui, a gente não vai para frente em algumas áreas, que é a principal, que é a nossa espiritual, porque a gente se encontra nessa condição, porque a gente acha que a gente não precisa renunciar, que a gente não precisa se posicionar, porque afinal, ninguém vê, ninguém sabe, uma coisa tão boba. Um negócio tão simples, não precisa. E isso, irmãos, é uma artimanha de Satanás, irmãos, para nos prender. Não é possível dizer que somos de Cristo se não há em nós um tipo de esforço, uma renúncia para sermos diferentes, alcançar essa pureza, essa santidade, irmãos. Precisa haver um esforço. Irmãos, essa semana o Léo pediu para assistir o filme do Wall-E. Wall-E, sabe? Wall-E, do robozinho. E eu amo aquele filme. Mas aquele filme passa uma mensagem, irmãos, de arrebentar a gente. Que aquele povo que ficou na nave, eles não se esforçavam para nada. E o que eles viraram, irmãos? E de uma certa forma, eles viraram pessoas inúteis. Que se não fossem os computadores, eles não conseguiam nem ficar de pé, nem andar. Por quê? Porque não havia esforço. Tudo na vida, irmãos, exige esforço. Desde quando a gente nasce, irmãos, desde para nascer a gente se esforça, irmão. A gente sabe que a historinha que a gente conta para os nossos filhinhos, que é uma sementinha que cresceu. Né, irmãos? Não é assim. Eu falo pro Léo, você nasceu, mas como nasci? Filho, isso aí é uma outra questão. Um dia, com mais idade, você entenderá. Você saberá. Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem essa mentalidade que as coisas não precisam de esforço. E precisa, irmãos. Uma criança, quando ele vai começar a querer andar, ele não tem que forçar a perninha. Não tem que ir forçando ali para a musculatura. E a gente não ajuda eles. Eles vão se encostando até a perninha pegar. Não é, irmãos? E assim vai. É tudo um esforço, irmão. E por que a gente acha que na nossa caminhada com Cristo, a gente acha que a gente vai ser feto pro resto da vida? Porque o feto, irmãos, ele não faz nada, ele só come, ele só recebe, é ou não é? Quando o neném está dentro da barriga, ele tem algum esforço, irmãos? Nenhum. Mas o Senhor Jesus quer que a gente nasça, irmãos. O Senhor Jesus quer que a gente cresça, que a gente avance. Assim como uma criança nasce, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Irmãos, eu vejo às vezes o Leonardo com tanta habilidade, irmãos, e eu penso, meu Deus, onde que ele aprendeu tudo? Às vezes ele solta umas assim que eu falo, Jesus, aonde ele tirou isso? Mas é porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo. E isso é muito bom. É sinal que a vida dele está seguindo o ciclo correto, o ciclo perfeito.
E é isso que o Senhor quer de mim e você, que eu e você sigamos um ciclo correto e um ciclo perfeito, mas para isso acontecer, precisa haver esforço. Só que a gente não se esforça nem para, irmãos, ler um versículo que tem, eu estou lendo aqui um versículo que tem 4 palavras, irmãos. A gente não se esforça para orar. A gente, às vezes, para vir para o culto já é misericórdia. Irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa ter o nosso coração puro, que a gente precisa viver uma vida em santidade, irmãos. Não tem como dizermos que somos de Cristo se não há nenhum tipo de esforço, uma renúncia, irmãos, para a gente ser diferente e alcançar essa santidade. No capítulo 6 de Romanos ainda, versículo 6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Versículo 11, assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no teu corpo mortal, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Versículo 14, assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo, da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, precisa haver morte diariamente. Precisamos morrer para os nossos pecados. Tem gente, irmãos, que há 20 anos atrás largou alguma coisa e acha que isso vai te manter a tua vida até Jesus voltar, e não. Há 20 anos atrás, eu parei de beber, eu parei de fumar. Isso não garante a tua salvação, isso não garante a tua santidade. Aqui o que o apóstolo Paulo está falando, que precisa ser algo diário, irmão, contínuo. A gente precisa morrer diariamente, irmãos. Diariamente. Precisa haver morte, precisa haver esforço, precisa haver renúncia. Quando o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, irmão, sobre a morte, versículo 11, assim vocês também se considerem do fato mortos para o pecado, mas vivos para o Deus em Cristo Jesus. Irmão, sabe qual é o sentido de morte aqui, irmãos? Não é que você vai tentar se matar todo dia. Um dia eu vou tentar dar um tiro na minha cabeça, outro dia eu vou... Não, irmãos. Mas sabe o que é o sentido de morte que o apóstolo Paulo fala? É que uma vez que você morre para algo, ele não tem mais volta. Irmãos, uma pessoa que morreu, ela, no outro dia, você vai na casa dela, ela está lá? Na outra semana, ela está lá? Não tem mais volta, irmãos. Morreu, morreu. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando para a gente, que a gente precisa morrer para o nosso pecado. Só que tem um monte de crente zumbi por aí. E eu acredito, irmãos, que isso é muito sério, irmãos. Se morreu, sim, o pecado não deve ter domínio. Considere de fato mortos para o pecado. Ou seja, eu não volto mais aqui, porque aqui está morto na minha vida. Eu não volto mais aqui, porque aqui pode passar dia, semana, não vai voltar na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos falando, irmãos. Mas o problema, irmãos, é que a gente não morre para o pecado. Irmãos, entenda uma coisa. Em Romanos 6,14 diz assim: assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E existe um ditado popular, irmãos, que quem domina governa. Quem que está dominando na sua vida? A graça salvadora de Cristo que transforma a nossa vida dia após dia, ou esse pecado, ou
aqueles pecados que você insiste em não deixar. E assim, irmãos, eu não sei como que é a tua rotina, a tua vida. A gente te conhece aqui, a gente abraça, dá uma fungada, né? Mas eu não sei como que é a tua segunda-feira, a tua terça-feira, a tua quarta, eu não sei. Mas você sabe qual é o pecado. E você, às vezes, irmãos, se a gente for conversar com você, tem umas pessoas que apresentam uma justificativa plausível, pastora Fábio. Poxa, bispo, eu faço isso por causa disso. Tem motivo? Poxa, bispo, eu joguei na Mega Sena porque eu estava com 3 luzes atrasadas e eu falei, vai que eu ganho. Eu pago meus talão de luz e compro a minha casa. Ah, bispa, eu decidi me divorciar porque não estava dando mais. Para mim já tinha dado já. Ah, bispa, eu tomei aquele gole de cerveja porque assim, ó, quando a minha família se reúne, é complicado, sabe? E daí todo mundo bebe, daí se eu não bebo, eles ficam me acusando, daí eu tomei um golinho porque... Às vezes tem justificativo o teu pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele continua sendo pecado e está te contaminando. Ah, bispo, mas quando eu vi eu já falei. Ai, não consigo dominar a minha boca. As pessoas vêm justo do meu lado falar sobre as pessoas. Eu não consigo. Quando eu vi eu já falei, já critiquei, já murmurei. Ah, bispa, quando eu vi eu já estava no shopping com aquela roupa, com aquele decote. Nossa, eu fiquei tão bonita. E você entende, irmãos, que muitas vezes são coisas que não é na nossa cabeça, tá? Não é aquela coisa estrondosa. Ah, é uma coisinha de nada. Ah, pastora Vá, eu tomei um golinho só no churrasco da família. Não tem problema, Beta. Não tem problema. Quando eu vi, pastora Fábio, sabe o que é o meu chefe? Ele veio falar o seguinte comigo: se eu não mentisse, eu ia perder o emprego. Entende, irmãos? Às vezes tem justificativa, mas ele continua sendo pecado e ele continua te dando a grande oportunidade de você ir para o inferno. Ele continua te contaminando ao ponto de você achar que está tudo bem, está tudo bem. Ah, eu vou na igreja, eu vou na célula. Nossa, não perco uma célula, pastora Val. Eu amo ir na célula. Ah, não, mas eu pedi para a pastora Fábio orar por mim no final do culto. Não, mas eu jejuei. Eu jejuo toda terça. Toda terça eu jejuo, pastora Val. Mas tá assim, ó. Enquanto você não se livrar desses pecados, enquanto você não reconhecer, porque o problema, irmãos, é a gente reconhecer que a gente está pecando. É reconhecer. É reconhecer que a gente está errado. É reconhecer que a gente precisa de ajuda. É a gente reconhecer que sozinho a gente não vai conseguir, mas às vezes a gente está tão contaminado que a gente acha que não tem problema. Ai, capaz que Jesus vai arrebatar a igreja e eu não vou subir porque... capaz, Jesus ia fazer isso comigo. Ah, Jesus é bom, Jesus morreu na cruz por mim. Você acha que Ele vai deixar de me salvar, meu irmão? Ah, irmão, se não houver arrependimento, irmãos. Se não houver arrependimento, a Bíblia é muito clara. Não, mas Jesus não ia fazer isso comigo, porque eu não faltei uma célula. Nossa, em todo o ano de 2025, se eu faltei 3 cultos, foi muito.
Tem gente que pensa assim, irmãos. Mas se não houver arrependimento, irmãos, você corre um grande risco de passar a eternidade num lugar que eu não desejo para ninguém. Quero que você entenda que Jesus, Ele deseja encontrar uma noiva santa, uma noiva pura. E a Bíblia diz que a igreja de Cristo é essa noiva. A Bíblia diz que Ele espera encontrar uma noiva linda, adornada, à espera do seu noivo. Mas, irmãos, não tem como a gente se encontrar como uma noiva santa e pura se a gente está assim, ó, contaminados com os nossos pecados. Bispa, mas eu tô bem, eu não bebo, eu não fumo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas às vezes tem uma falta de perdão aí que você não quer liberar. Às vezes tem alguém aí que você não consegue olhar nos olhos. Isso é muito sério, irmãos. Isso também, nos contamina. Ela que não atravesse na minha frente. Tem alguém aqui, irmãos? Não levanta a tua mão, por favor. Jesus, Ele quer vir buscar uma noiva santa e pura. Irmãos, olha, falando sobre arrependimento. O que é um arrependimento? Olha a oração que Davi fez quando ele pecou com Betseba. Salmo 51, a gente vai ler do versículo 1 ao 4. Essa mãezinha tá ligeira hoje. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento. Versículo 16: tu tens prazer em sacrifícios. Tu não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Irmãos, o que Jesus quer de nós nessa noite é um coração contrito, é um coração arrependimento, um coração arrependido. Sabe por quê, irmãos? O arrependimento gera mudança. Quando a gente se arrepende de algo, a gente não volta a fazer. Por mais que doa, a gente não volta a fazer. E o Senhor Jesus, Ele quer que a gente saia desse estado aqui, de contaminação. Ele quer que você se torne puro, pura. Ele quer que você se torne santo, santa, irrepreensíveis. Irmão, sabe qual que é o sentido do irrepreensível? Eu já dei esse exemplo aqui. É como se tivesse uma chaleira no fogo fervendo, só que essa chaleira não tem alça. Uma pessoa irrepreensível é como uma chaleira fervendo sem alça, não tem onde pegar. Uma pessoa irrepreensível, irmãos, não dá motivo. Uma pessoa que é santa, que é pura, que é irrepreensível, irmãos, ela cuida do seu testemunho. Ela faz essa autoanálise de como está o seu coração diariamente. E entenda, irmãos,
Eu não estou dizendo aqui que você nunca mais vai pecar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Mas assim, a gente vai cuidar para não pecar. A gente vai vigiar. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra, irmãos, aonde a gente está pecando. O Espírito Santo nos fala. Mas para a gente ter sabe, essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, nessa condição, irmãos, é muito difícil. Porque nessa condição, irmãos, a gente acha que está tudo certo. A gente acha que a gente pode sobreviver de frasezinha de efeito nas redes sociais. Irmãos, eu conheço uma pessoa das antigas. Mas das antigas mesmo. Eu não vou falar o nome aqui, porque está filmando. E ele pode, né? Mas é das antigas. Enfim, a gente era jovem, não faz muito tempo, não é isso? Do Ministério Jovem, a gente era muito amigo, assim. E eu vejo ele na rede social, assim, muito vida louca, assim, nas noitadas e bebe. Mas ele sempre posta assim: eu sou blindado por Deus. Que ilusão, irmãos. Se encontra assim, ó. Acha porque um dia serviu, um dia congregou, um dia orou, vai de alguma forma blindar ele. Não, irmãos. Como o apóstolo Paulo diz, a gente precisa morrer, irmãos, todos os dias para o nosso pecado. Precisa ser todos os dias. A gente tem que se autoanalisar todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente não morre todos os dias, como eu já disse, a gente acha que daí o pecado ele se torna normal na nossa vida. É normal eu ofender as pessoas. É normal eu tomar um golinho. Tudo se torna normal. É normal eu expor o que eu penso, da forma que eu quero, da hora que eu quero. É normal eu não devolver o troco do mercado. É normal, tudo é normal. Porque é pequenininho. Ninguém está vendo, pastora Val. E isso, irmãos, a gente vai se contaminando. É normal eu explodir. É normal eu falar um palavrão. É normal. É normal eu olhar para a mulher ou para o marido alheio. É normal eu cobiçar. É normal. É normal eu ver uma pornografia de vez em quando. É normal. Sou homem ou eu sou mulher, preciso. É normal. É normal tomar um golinho com a minha família, uma cervejinha. É um churrasquinho que tem de vez em quando, gente. Você acha que Jesus vai me condenar por causa disso? Normal. Assim a gente vai se contaminando, irmãos. E vai se contaminando. Por incrível que pareça, tem mais café aqui. É normal. Você acha que eu vou deixar de ir pro céu por causa disso? É normal. Ai, bispa, pare. O cheiro tá bem bom aqui, irmãos. É café com mexerica. É normal, irmãos. Mas se você se arrepender, e... Pega lá pra mim, Miron. A outra. Mas se você se arrepender, igual Davi fala, que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado, Deus não desprezará. Irmãos, se você se arrepender, o arrependimento vai gerar morte. Pode deixar. O arrependimento vai gerar mudança. O arrependimento vai gerar você fazer essa autoanálise, você pensar antes de agir, você pensar antes de tomar uma decisão, você pensar antes, irmãos.
Isso é o arrependimento, a mudança. Isso é a maturidade na nossa fé. Isso é o relacionamento com o Espírito Santo, irmãos. Isso vai gerar tantas coisas na nossa vida com Deus. Vocês não têm noção do que o pecado impede a gente de receber de Deus, irmãos. Tem grandes homens e mulheres que estão aí escondidos, que estão aí abatidos pelos seus pecados, que eram... melhorzinho. Obrigada. Esse melhor é demais, gente. Tem muita gente, irmãos, que era para ser grandes na fé, de estar curando, libertando as pessoas, era para estar em cima de altares, ministrando, sabe, saqueando o inferno, irmãos, estão aí abatidos, escondidos, totalmente acanhados por causa dos seus pecados. A gente perde tanto, irmãos, a gente perde tantas coisas. Eu, bispo, assim você, porque quem capacita é Deus, né? Né, gente, irmãos? A gente vê testemunho de gente que nunca frequentou uma escola, que sabe ler a Bíblia, que aprendeu a ler. É Deus que capacita, é Deus que dá. Tem homens e mulheres aí, irmãos, que era para estar ganhando almas para Jesus, que era para estar sendo discipuladores, levando a Cristo, irmãos, e estão afundados por causa do pecado, porque estão contaminados e não querem se arrepender, não querem olhar para fazer essa autoanálise, irmãos. E entenda, Jesus vai vir para buscar uma noiva santa e pura, e não uma noiva suja e contaminada. São escolhas que a gente faz, irmãos. E eu falo para você, irmãos, é difícil a gente abrir mão de quem a gente é muitas vezes. É difícil. Porque muitas vezes, irmãos, são coisas enraizadas já de família que a gente carrega, de... Não, mas é que a minha mãe era assim. Não é? Não, mas eu sou assim porque meu pai era assim, irmãos. Em nome de Jesus, que seja quebrado isso. A gente precisa ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Em qual condição você quer estar nessa noite? Você pode ter entrado desse jeito, mas se você se arrepender e olhar para dentro de si, o Senhor te dá a oportunidade de você sair daqui desse jeito. Porque Ele perdoa os nossos pecados. O arrependimento gera morte para tudo aquilo que nos impede de alcançar a santidade, de sermos puros verdadeiramente. Irmãos, em Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, sem culpa diante dele. Esse versículo sempre falo que para mim, pense antes da fundação do mundo, antes ele criar os céus, a terra, antes ele criar as flores, antes ele criar os mares, ele já tinha me escolhido, pastora Val. Então, irmãos, não vem achar que você é história recente de Deus, não. Ele sonhou e planejou com você, há muito tempo. Só que Ele quer que você se posicione, porque tem coisa, irmãos, que Ele não pode fazer por nós. Tem coisa que a gente pode fazer pelo desenvolvimento dos nossos filhos? Tem? Sim, mas tem coisa que a gente pode fazer não. A gente pode ajudar ele a começar a andar, mas a data, a hora e o dia dele começar a andar, a gente tem controle? É ele, o esforço dele, a iniciativa dele. E é isso que o Senhor quer de nós essa noite, que nós possamos nos esforçar, que nós possamos ter uma iniciativa, porque, irmãos, Ele quer que nós sejamos puros e santos, sem culpa diante dEle. Então, irmãos, vamos se esforçar. Não existe pecado que você não possa vencer. Não existe, irmãos.
Não existe pecado intransponível. Não existe pecado invencível. Sabe por quê? Jesus, Ele nos faz mais que vencedores. Então nele você já venceu isso. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. Em qual estado você quer continuar a sua vida? Não como você chegou, mas em qual estado você quer continuar a sua história? Nesse aqui? Contaminado com os seus pecados? Muitas vezes, irmãos, a gente recebe alguns questionamentos assim, ó. Quer dizer que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que largar tudo o que eu gosto de fazer? Não, você não tem que largar nada por causa da igreja. Mas eu quero te dizer que Jesus, a intenção dele sempre vai ser você se tornar melhor do que você é. Porque a bebida não te define. O cigarro não te define, esse vício não te define, essa dificuldade que você passa não te define, não te define. Então o Senhor Jesus, Ele sempre vai, trabalhar, nos encorajar a gente ser melhores.